Há cerca de um ano, o Brasil começou a perceber mais próxima a crise econômica que atingia e ainda atinge outras partes do mundo, como a Europa e a China. E já no final de 2014 e início deste ano, os efeitos apareceram com o fechamento de postos de trabalho e a redução do consumo das famílias, além da queda na oferta de crédito. E no cenário internacional, o movimento de valorização do dólar trouxe a moeda americana a ultrapassar a barreira dos R$ 3. O que é preocupante porque mesmo que o valor atual do dólar impulsione as exportações e o consumo dos produtos nacionais, os efeitos que ele traz para nós brasileiros são diversos, entre eles o aumento da inflação. Na matéria que você assiste agora, nossa equipe em São Paulo mostra como o dólar chegou ao valor atual e como ele afeta as importações, a produtividade da indústria nacional e, consequentemente, o bolso dos consumidores. Esta semana, o dólar, moeda usada como referência no mundo todo, após bater a casa dos R$ 3,60, marca que não era atingida desde 2003, fez com que muitos tenham se perguntado quais são ou podem ser as consequências das seguidas altas da moeda americana para nós brasileiros. Dentre os diversos setores que sentem essa subida, as indústrias, principalmente aquelas que dependem da importação de componentes vindos de fora do país para produzirem, são as mais impactadas. Fundamentalmente duas coisas. Primeiro, tem um cenário internacional no qual o dólar em si vem ganhando força, né? Vem ganhando força com relação ao euro, vem ganhando força com relação, por exemplo, ao yuan chinês, enfim. Especificamente no caso do Brasil, acho que tem duas coisas que agravam, né? Uma delas é que o Brasil depende muito de commodities na hora de exportar, minério de ferro, soja, suco de laranja, carne, né? Todo esse conjunto de bens. E por conta da desaceleração mais recente da China, isso vem em queda também, e a queda do preço das commodities também acaba fazendo com que o dólar fique mais caro. E tem um terceiro fator que é doméstico, você tem uma incerteza política muito grande. O Brasil vinha com uma moeda muito forte, o nosso real, já há alguns anos, por conta de que está entrando muito dólar no Brasil, e quando entra muito dólar, a moeda do país fica forte. Isso é bom por um lado, mas por outro lado é ruim para quem tem que exportar. Para os exportadores foi muito ruim, principalmente para a indústria brasileira. A indústria brasileira, a indústria de manufaturados, perdeu exportações importantíssimas nesses últimos anos. E isso acaba sendo péssimo para o país, porque para recuperar isso depois é muito difícil. Então, não foi bom o que aconteceu, porque é ruim para o país que a moeda fique muito forte, porque isso dificulta a vida dos exportadores e facilita demais a importação de produtos, principalmente produtos industrializados, que é o que aconteceu nesses últimos anos. Nós importamos de tudo, da China principalmente, muita bugiganga, muita quinquilharia que poderia ter sido fabricada aqui. Está se sentindo já, número um, uma substituição do produto importado pelo produto nacional, seja como componentes de outras indústrias no Brasil, então, por exemplo, autopeças, começam já a haver uma substituição do importado pelo nacional. Então, é uma reconquista do mercado interno pela produção nacional e começa a haver um movimento no sentido de maior exportação. Então, também já há quase que uma unanimidade entre os economistas e também entre os empresários que um dos pilares para a recuperação econômica do Brasil dessa crise em que nós estamos é o comércio exterior, são as exportações. Os produtos elétricos se beneficiam da alta do dólar para a exportação, enquanto que os eletrônicos já sofrem com a importação de componentes. Semicondutores e os displays são os dois produtos mais importados. É natural que a margem das empresas diminuam. Se por acaso o preço do produto, o preço dos componentes aumentou em função do maior custo de componentes, é evidente que a margem das empresas tende a diminuir. Isso é natural que assim aconteça. A indústria química brasileira, por necessitar da importação de diversas matérias-primas, registrou de janeiro a julho desse ano um aumento de preços de 3,15%. Veja, eu imagino que o setor de tinta seja um dos setores que esteja sob pressão, porque
como eles compram matérias-primas dolarizadas, em sua maioria, e vendem com preço em reais, e tem uma grande competição entre as 3 grandes empresas do setor, né, eu imagino que esteja entre os setores que mais têm sofrido em relação a repassar o aumento de preço. Eu diria que é um caminho natural. Se a crise persistir, né, a indústria química ela é muito transversal, ela vende para todos os setores. Então, se a construção civil está em crise, se a automobilística está em crise, se a linha branca está em crise, uma hora isso vai chegar na química. E o poder da indústria química de manter seus empregados também é limitado. Então, se não tiver uma retomada a curto prazo desses setores, fatalmente a indústria química vai demitir também.